Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos da Begin e da Solon Capital. Se você está procurando oportunidades para diversificar o seu patrimônio, vem com a gente que a gente te ajuda. A Begin é a plataforma de investimentos do Grupo Solon e a Solon Capital é a gestora de ativos do Grupo Solon, todas focadas em negócios de empresas emergentes. Vem com a gente. E hoje eu trago aqui o Cauê da Investo. Oi, Cauê, tudo bem? Tudo bom, prazer. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você. Maravilha. O Cauê trabalha com... A Investo trabalha com um tipo de ativo muito interessante que são os fundos de índice, ou ETFs, né? Cauê, conta um pouquinho, quem é o Cauê? Como você chegou até aqui? Como os ETFs apareceram na tua vida? Claro, então vou começar a história da Investo e a minha própria história se mistura um pouquinho, porque Claro. meu sócio Luiz, que fundamos, a gente teve uma experiência aí de vida que levou a gente a criar a Investo. Então, comecei minha carreira, sou engenheiro de formação, comecei minha carreira trabalhando em consultoria estratégica, aí fui para o Banco Central do Brasil, né? Fiz um concurso, fui para Brasília, fui trabalhar na supervisão de instituição financeira. E estou ali no Banco Central fazendo supervisão, já tinha formação de engenharia, gostava muito de tecnologia. Começou a aparecer, isso lá em 2014, começaram a aparecer empresas mais tecnológicas aqui no mercado financeiro brasileiro, que estavam democratizando, né, e querendo ser autorizados pelo Banco Central, querendo trazer transparência, trazer democratização para o mercado. E aí criaram um time para olhar, na época não se chamava nem de fintechs, né, era Sim, inovação financeira, inovação tecnológica no sistema financeiro. Aí eu estava no primeiro time de supervisão de fintechs. Então eu participei lá do comecinho, né? Como que o Brasil estava se estruturando, permitindo. Tudo isso que a gente vê hoje de solução começou lá 10 anos atrás. Então, Isso aí foi um pouco depois da nova lei dos arranjos de pagamento, né? foi na época, começaram a surgir várias regulações que ajudaram a fomentar o surgimento, né? Teve a formação da arranjo de pagamento, teve peer-to-peer lending, e aí foi surgindo cada vez mais uma regulação mais favorável. Poxa, e eu ali no Banco Central vendo tudo isso acontecer, me relacionando com os empreendedores, investidores do mercado, fiquei aí com vontade de participar fazendo alguma coisa, né? Estando aí atuando mesmo, trazendo inovação. Isso ficou marcado em mim, ficou marcado na minha cabeça. Saí do Banco Central, fui trabalhar na área de investimento, fui para o Vale do Silício, né? Falei, vou participar do mundo inovador aí de uma outra forma. Fui trabalhar num fundo de investimento. Você pediu exoneração do Banco Central para poder trabalhar no fundo de investimento, é isso? Isso, aí eu pedi exoneração, saí, fui fazer um MBA depois também. E nesse tempo eu estava morando nos Estados Unidos. Poxa, já conheci bastante de Brasil, tudo que estava acontecendo. Nos Estados Unidos comecei a ter acesso a muita coisa nova, inovação, produto novo, empresa que a gente nem fazia ideia aqui no Brasil que podia existir, né, no mercado financeiro. E aprendi também, captar dinheiro, montar uma empresa escalável, crescer ela rapidamente, trabalhando no fundo, né, no fundo de Venture Capital lá no Vale do Silício. E aí eu falei, bom, vou juntar as pontas agora, né? Um produto fantástico que o americano já tem acesso aí há 20 anos, nos últimos 10, 15 anos, se popularizou muito, que é o ETF. E no Brasil a gente ainda tava, né? Ainda continua no começo, tá engatinhando ainda esse mercado. Então eu falei, poxa, tô aqui com vontade de fazer acontecer. Vi uma oportunidade de trazer um tipo de produto fantástico para o Brasil. Meu sócio, que é o Luiz, ele estava lá em Londres estudando finanças, estudando índices do mercado financeiro, do mercado brasileiro. A gente falava muito sobre ETFs, que são investimentos que seguem índices. E aí decidimos montar a Investo, montar a gestora, né? Começamos aí, foi lá atrás, para no ano passado, 2021, a gente poder lançar o primeiro ETF na Bolsa. Então, foi aquela vontade de fazer alguma coisa acontecer. E nisso o mercado brasileiro começou a se democratizar cada vez mais, né? Então, só é possível ter a Investo hoje lançando ETF, porque tem cada vez mais cliente investindo na Bolsa também. Tem cada vez mais
capital chegando para renda variável, para produtos internacionais. Então só foi possível fazer porque o Brasil tá se democratizando muito, então tá cada vez mais acessível fazer tudo isso e a gente tá ali puxando à frente dos ETFs, né? Trazendo essa discussão em pauta, trazendo produto inovador para avançar cada vez mais, democratizar cada vez mais. É incrível, né? Você tá vendo as pessoas estão aprendendo a investir cada vez mais, estão indo cada vez mais para o mercado de capitais, 5 milhões de CPFs na bolsa, e aí vão criando oportunidade para novos ativos, né? Cada vez mais. Isso, é o espiral positivo, né, do empreendedorismo. Então, uma empresa que ajuda a trazer pessoas para a bolsa, se pegar 4 anos atrás, você tinha 500, 600 mil CPFs na bolsa. Hoje você tem mais de 4 milhões em 3, 4 anos. Então, uma empresa que ajuda a trazer mais pessoas para investir, cria a oportunidade da Investo existir, de outras empresas também existir. É o ciclo positivo do empreendedorismo e que vai trazendo o país cada vez mais para frente, né? Vai desenvolvendo cada vez mais. Então, a gente existe hoje porque empresas estão ajudando a trazer mais pessoas para a bolsa, trazer educação financeira. Acho que isso daí é essencial. Porque o brasileiro ainda está começando a aprender a investir em bolsa. Então, a educação financeira é primordial. E aí a Investo vem para trazer o produto, né? Então, tem o acesso, tem a educação financeira e a gente provê o meio para investir. É a ponte do investimento para ele virar global, né? Para o brasileiro virar um investidor global com produto de fácil acesso, um produto que ele já está conhecendo. Então, isso tudo colabora para empresas como a Investo conseguirem trazer produtos que o brasileiro agora já está conhecendo um pouco mais. Explica pro nosso público, então, assim, porque eu ia até falar aqui antes, você falando assim, dando acesso para investidor e tudo mais, e educação financeira, né? E eu ia puxar muito a acessibilidade do ETF, mas acho que tem que dar uns 2 passos atrás. Explica para quem está assistindo a gente aqui, quem passou por aqui, o que é um ETF? Claro, então o ETF ele é o produto que simplifica o investimento, porque ao mesmo tempo em que ele está negociado em bolsa, você pode comprar ele na bolsa como se fosse uma ação. Então você compra lá uma cota do ETF, você está comprando uma ação, então por R$100 ou por R$10, R$50, seja lá o preço daquela cota, você está comprando ele como você negociaria uma ação. Então na ponta do investidor é muito simples, você vai na sua corretora, você compra lá o ticker do ETF e pronto, você já é um investidor. Mas ao comprar essa cota funciona como uma cesta. Imagina uma cesta de mercado ali, que você põe 10 produtos dentro dele. Só que essa cesta, ela contém empresas. Então, pega um exemplo aqui um ETF de tecnologia que a Investo tem, que é o STK11. Você compra uma cota do STK11 ali, está negociando por volta de R$8 hoje. Esses R$8 dessa cota, um pedacinho é um pedacinho da Apple, um pedacinho da Microsoft, um pedacinho do Zoom, um pedacinho do DocuSign, um pedacinho da Cisco. Então é como se você colocasse numa cesta um pedacinho de cada empresa. E aí o tamanho desse pedacinho é o tamanho que o índice de referência vai dizer. Então se 20% daquilo é Apple, 18% é Microsoft, é porque o índice de referência está dizendo que 20% tem que ser Apple, 18% tem que ser Microsoft, e a gestora vai garantir que você está seguindo aquele índice de referência que o ETF se propõe a seguir. Então você sabe que, de forma transparente, você sempre está seguindo um índice de referência que está sendo calculado, está sendo auditado, e você sempre vai estar comprando aquela cesta completa. Então é assim que você faz o lastreamento no índice. Quer dizer, eu vejo quais são os ativos que compõem o índice e a carteira do fundo ela é estruturada exatamente do mesmo, espelhando essa composição do índice, é isso? Exatamente. A carteira do fundo ela vai espelhar a composição do índice e quem está comprando a cota ali sabe que daqui 3 meses, vamos pôr um ETF que rebalanceia trimestralmente, dali 3 meses, se esse índice alterar alguma coisa, o ETF, né, o fundo, já vai alterar automaticamente. A gestora vai fazer essa alteração para você sempre estar seguindo o índice de referência. Aí tem algumas nuances ali, né? Que no Brasil, muitos ETFs simplesmente compram um ETF que já existe fora do Brasil. Então, acontece a mesma coisa, mas quem está comprando aqui no Brasil, por exemplo, o ETF que eu dei o exemplo, o STK11, a gente
não está comprando cada empresa da cesta. O ETF está comprando o ETF da Vanguard. O ETF Vanguard Information Technology lá fora, que tem 50 bilhões de dólares sob gestão. Então, tem toda a eficiência operacional que já existe lá nos Estados Unidos, o track record do ETF da Vanguard, da própria gestora Vanguard. E o que a Investo faz é dar acesso com o ETF local a esse produto americano. E tem produtos que a Investo ou a gestora do ETF vai e compra efetivamente cada ativo ali da cesta, né? Perfeito. Então, perfeito. pode ser das duas formas e aí depende da eficiência operacional que o ativo lá fora tem, como que vai ser estruturado o produto. Mas, no fundo, para simplificar, né? O investidor compra uma cota na B3 e ele está se expondo a uma cesta de ativos que seguem esse índice. E aí o índice pode ser de tecnologia, pode ser do setor imobiliário. A gente tem um ETF global, por exemplo, que é um ETF que tem mais de 9 mil empresas refletidas ali dentro. Tem ETF de cripto, tem ETF de empresas brasileiras, tem diversas formas aí de você se expor ao setor que você gosta pelo índice de referência por meio do ETF. Não, e até você citou um exemplo aí do preço de uma cota de R$8, né? Quer dizer, estou falando de um ativo que é super acessível. Então, na hora de composição de carteira, quer dizer, a pessoa... Ah, mas eu não consigo poupar, eu só consigo poupar esse tanto, mas ele pode alocar esse tanto em ETFs para ir fazendo, né, a carteira dele crescer, né? Exatamente. O ticket mínimo não é desculpa para você começar a investir agora, porque o ETF ele democratiza ao máximo, né? Você tem aí... Os ETFs da Invest tem alguns que a gente lançou com uma cota menor, né? Então tá próximo de R$8, R$10. Tem alguns que estão próximo de R$100. Mas com um ticket bem baixo, você consegue se expor internacionalmente. Você não precisa ter um mínimo de investimento, não tem carência no resgate, você pode vender na bolsa, pode comprar a qualquer momento ali que a bolsa brasileira está aberta, usando qualquer corretora. Então, quando a gente fala de democratização, você não precisa abrir uma conta na Investo para começar a comprar o nosso ETF. Você usa a corretora que você já tem e pronto, você já está podendo alocar. E essa alocação internacional, você avaliar o mercado internacional, já é difícil avaliar o mercado brasileiro com as poucas empresas que a gente tem listadas aqui. Imagina o mercado internacional, que são milhares de empresas. Então o ETF ele facilita fazer essa ponte, aí é muito mais simples e muito mais transparente. Quando a gente fala de educação financeira, o ETF é a porta de entrada de um investidor para o mundo de renda variável, porque é um produto diversificado, já por natureza, né? Você já tem uma cesta de ativos que você está comprando, você não vai correr o risco de comprar um ativo, poxa, daí aconteceu alguma coisa com aquela empresa e você não percebeu, ou ninguém percebeu no mercado, aí a ação despencou, no ETF vai ser só mais uma empresa da sua cesta. Mesma coisa se, né, a empresa subir. Então você balanceia empresas que estão subindo com empresas que caíram numa cesta de ativos, fica bem mais diversificado. É isso que eu queria, essa questão da diversificação também, que era uma coisa que eu queria puxar um pouco contigo, né? Porque um desafio, até eu tive uma conversa aqui há algumas semanas com o professor Arthur, né, do Clube FI, que fala de fundos imobiliários. Ele falava muito sobre diversificação, entendendo assim, olhando o mercado imobiliário como cada mercado como um ativo e tudo mais. E esse é um desafio, quer dizer, você, para ter uma carteira antifrágil, vamos dizer assim, uma carteira, né, que é resiliente, ela precisa combinar as diferentes correlações de mercado, né? Você precisa ter ativos que crescem com o juro, quando o juro cresce, tem que ter ativo que cresce quando a bolsa cresce, e ter essa, para você poder cercar de todos os lados, né? Exatamente, é uma composição de portfólio. Tem muitos estudos que mostram que o seu retorno da sua carteira é muito mais explicada pela composição, pela classe de ativo que você tem lá dentro, do que pelo momento que você entrou, do que pela empresa que você comprou, não. Então, o que eu quero dizer, né? Classe de ativo, assim, se você tem o setor imobiliário, é uma classe de ativo. Se você tem o setor de renda, você tem título de renda fixa, é outra classe de ativo. Você tem cripto, é outra classe de ativo. Você tem equities brasileiras, é uma classe de ativo. Equities internacional é outra. Então, essa construção de portfólio é muito mais importante para explicar o retorno da sua carteira do que se você comprou
uma empresa ou outra, se você comprou um fundo imobiliário ou outro, é muito mais importante você saber a tendência de mercado. Por exemplo, né, eu gosto muito de falar do exemplo da tecnologia, porque é muito presente na nossa vida, é fácil da gente entender. Então, você pegar lá 15 anos atrás, investir numa empresa de tecnologia. Poxa, mas você sabia se era a Apple, se era a Microsoft, ou se era uma empresa que tinha acabado de fazer IPO aí, né, um Facebook que ia se dar bem, que ia crescer no mercado, ou seria um Google, ou seria a Amazon. Você não sabe qual empresa Exato. vai ser a empresa campeã daquele segmento. E para quem é gestor e fica olhando isso o dia inteiro, é quase impossível você saber. Até porque tem muita coisa que fica meio indefinida. Você tá lá numa empresa, você comprou a ação de uma empresa que era uma empresa com um tremendo potencial de crescimento e tal, e realmente ela tem tanto potencial que ela foi comprada por uma maior e você entrou no Tagalong e pegou a ação da outra, da compradora. E Né? foi na valorização desse M&A. Acontece muito, por exemplo, no mercado de games hoje. Tá acontecendo muito fusão e aquisição no mercado de jogos, né, de gaming e esportes, inclusive de empresa listada. Então, o mercado está muito aquecido. E como que você vai analisar e saber qual empresa vai lançar o jogo que vai ser bem sucedido ou não? É tudo um palpite, né? Agora, voltando para a parte de diversificação, o retorno da sua carteira, se você alocar, por exemplo, o segmento de gaming na sua carteira, vai ser muito mais explicado pelo crescimento do setor do que por uma empresa ou outra específica. Porque se o Sim. setor estiver crescendo, todas as empresas estão crescendo juntos. E uma ou outra que se deu melhor, você, comprando o setor inteiro, você está participando daquilo ali sem ter que ter adivinhado, né? E aí você também consegue até fazer alguns movimentos olhando para a economia internacional, né? Então você imagina assim, putz, a, sei lá, países emergentes estão crescendo. Então você deve ter algum ETF ligado a algum índice de países emergentes que você pode, de repente, comprar ou fazer alguma coisa. Ou cripto, ao invés de comprar a moeda, você comprar um ETF associado a cripto. E aí você ganha com esse crescimento do cripto, né? Perfeito. Então, quando você faz isso, quando você diversifica em classes de ativos, e o ETF é perfeito para fazer isso, que é onde o mercado americano já evoluiu aí nos últimos 15 anos e hoje a grande maioria dos investidores institucionais olham muito mais a classe de ativo do que o ativo específico aí, porque eles entenderam que essa diversificação, como você falou, cripto, você sabe qual cripto vai valorizar nos próximos anos? Você está competindo, né? Ou ações mesmo, você sabe qual ação vai valorizar, qual não vai. Você está competindo com a mesa do Goldman Sachs, do Bank of America, do Morgan Stanley, do JP Morgan, e nem eles conseguem saber. Para você ter ideia, né? O Warren Buffett, grande investidor, ídolo aqui, meu ídolo também, sou fã, ele não ganhou do S&P 500 nos últimos 15 anos. O retorno da carteira dele perdeu para um S&P 500. Então, nem o Warren Buffett consegue bater consistentemente um índice amplo de mercado. Quando você está falando em compor o seu portfólio, é muito mais vantajoso você escolher a classe de ativo, é muito mais inteligente, na verdade, Claro. do que você ficar tentando adivinhar ativo a ativo. Fora a energia, né? Quando você faz stock picking aí, as emoções é uma montanha-russa, né? Você tá um dia muito feliz, outro dia está muito triste, dependendo do que você acertou ou errou ali no dia a dia. E tem esse raciocínio de você olhar para a classe de ativo também é legal, porque se, entender negócio é negócio, né? Imagina que você tem uma carteira que tenha, sei lá, Petrobras, Magalu e sei lá, Local Web. Eu tenho que entender de petróleo, varejo e tecnologia. E entender não só do segmento, mas da empresa, olhar o balanço, entender o call, o earning call aí de cada uma dessas empresas para entender a projeção futura. E aí acontece coisa como o presidente da Petrobras pediu demissão. E a diretoria. E aí, você conseguiu prever isso na sua análise? Não, exatamente. Podia ser. Isso pode acontecer com qualquer outra empresa, sei lá, uma empresa privada que. Empresa privada que, no caso, que não estatal, né? Não empresa as
private companies, né, empresa de capital fechado. Mas uma empresa, sei lá, uma local web que de repente recebe uma oferta de compra de uma empresa maior, internacional. Isso também você não tem como prever. Não tem, porque é aí que você começa a ver o poder do ETF. No longo prazo, acontece tanta coisa que não pode ser prevista na análise financeira, matemática ali, do seu fluxo de caixa para achar o valor justo da ação, que o retorno é muito mais explicado pelo segmento que ela está presente, né? Se o segmento de óleo e gás hoje, de petróleo, está crescendo, todas as empresas de petróleo vão estar crescendo. Poxa, mas eu investi só em Petrobras querendo pegar o crescimento do setor de petróleo. Você não está tão bem então, porque aconteceram coisas específicas dessa empresa, da Petrobras, que ela não cresceu tanto quanto outras empresas de petróleo. Se você tivesse comprado o índice de petróleo, por exemplo, de empresas de petróleo, você estaria mais... Primeiro, você dormiria mais tranquilo, que você sabe, ó, se o negócio for bem, eu estou investido nesse segmento. Outra que você não precisou fazer análise, né? Você usa esse tempo para ficar com a sua família, para fazer outras coisas, que você já investiu de forma muito mais inteligente e mais rápida também. Não gastou tanto tempo com isso. E pode ser uma estratégia interessante, assim, não necessariamente ele precisa compor a carteira toda com o ETF, mas ele pode, assim, eu vou vou pegar aqui algumas classes de ativos, que isso aqui eu entendo melhor, isso eu vou mergulhar mais a fundo, e aquilo que eu preciso para diversificar, eu diversifico com o ETF, né? E aí você faz essa composição também. Exatamente, você tem uma base. O que acontece? Muita gente faz a alocação de satélites, né? Você tem uma base que você... É o seu core, que você fala, bom, isso aqui eu quero ter uma base mais neutra, uma base mais diversificada. E aí você, de forma... colocando satélites aí, uma empresa que você gosta muito, porque você foi mais a fundo, e você acredita que você tem aí um diferencial competitivo para analisar aquela empresa, uma classe de ativo... Eu sou bastante contra você fazer stock picking, pegar empresas, mas tem gente que faz. Acho que se você vai fazer, faz de forma inteligente, faz como um satélite da sua alocação core, né? Da sua alocação mais diversificada. Porque tem tanta coisa no mundo que a gente não consegue prever que a sua base tem que ser diversificada. Mas mesmo a alocação satélite, quer dizer, nós como empresa que investe, acreditamos que alocar de forma diversificada nos segmentos faz muito mais sentido. E aí, você, nessa ponte, né? Você mora na Califórnia, né? Você falou em Palo Alto, né? Eu moro na Califórnia, entre Califórnia e Brasil aqui, né? Eu tô sempre vindo pro Brasil, mas a gente tem muito negócio internacional, porque todos os nossos investimentos são fundos listados aqui na B3, são ETFs, brasileiros, mas que estão alocando internacionalmente. Então a gente tem muito relacionamento, muito negócio fora do Brasil. Então eu fico entre Califórnia e Brasil. E passa por Nova York também, porque quem conhece cultura americana sabe que Nova York e Califórnia são dois mundos completamente diferentes, né? Nova York tem muito... O mercado financeiro é o coração do mundo ali, né, em Nova York, então tem muita coisa lá. A Califórnia... Eu tô no Vale do Silício, então você tem muito relacionamento com quem tá na ponta da tecnologia. Então a gente tem muito relacionamento com... são provedores de índices, são empresas prestadoras de serviço do mundo financeiro que tem negócio ali. Mas hoje em dia, falando a verdade, a gente faz tudo online, né? Então muita reunião aí online. Uma vez ou outra você vai fazer uma reunião presencial, que agora tá mais comum. Mas ainda 99% do negócio, ninguém mais quer te receber hoje, a gente faz tudo online mesmo. Mas aí eu queria te puxar esse ponto aqui, olhando essa comparação de olhar Estados Unidos, que é o principal mercado financeiro do mundo. Você fala em Venture Capital, metade do investimento está lá, do ativo, subjetivo está lá. E Brasil, que está nesse momento de expansão. O que você, olhando para os dois, assim, o que você está vendo que já está estabelecido nos Estados Unidos e que está começando a ser uma tendência aqui? Para onde você acha que as coisas aqui no Brasil vão, olhando a partir dessa perspectiva comparada? Assim? Claro, o Brasil, ele tende a seguir com 10 anos de atraso aí a tendência dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vê uma proliferação de, primeiro, investimento de varejo. Então tem muito investidor de varejo que acessa o mercado de equities, mercado de renda fixa, de cripto, porque as plataformas de investimento ficaram muito mais acessíveis. Então
Isso aí, você senta para conversar num jantar, todo mundo sabe falar se o S&P 500 subiu ou caiu, se os principais índices de mercado subiram ou caíram, porque você viu uma democratização e o ETF já virou algo do coração do mercado financeiro americano. Por quê? A gente tem aí, nos últimos 15 anos, ETF já representa cerca de 25%, já passou 25% de todo o investimento nos Estados Unidos já está alocado em fundos de índice negociado em bolsa, que são os ETFs. Então, a gente vê essa tendência começando no Brasil. Você tem ideia como se compara? Hoje no Brasil, 0,6% do mercado de fundos está alocado em ETF, menos de 1%. Estados Unidos já passou de 25% e continua crescendo. Então, acho que isso é uma tendência que o Brasil vai naturalmente acontecer, tanto para investidor de varejo quanto para investidor institucional, porque o investidor entendeu que para você ter retornos no longo prazo, você tem que ter alocação diversificada. Diversificada, de baixo custo, transparente, e o ETF vem para trazer isso. Então esse é um ponto. Um ponto que o americano está entendendo agora é que classes de ativo não correlacionadas são extremamente importantes para você construir o portfólio. E uma novidade nessa volatilidade esse ano, né, que está acontecendo, essa crise dos mercados 2022, é que equities e bonds estão caindo ao mesmo tempo. Renda fixa, bonds, normalmente serviram para proteger portfólios. Então, quando o equity caía, bonds subia. E ao contrário, né? E agora, as bonds estão caindo, equities também estão caindo. E aí, tá se olhando, poxa, mas o que a gente tem de alternativo? Isso aí é efeito dessa cenário macroeconômico agora, teve muito estímulo monetário, vamos dar uma segurada, e aí isso impactou o mercado de bonds e de equity ao mesmo tempo, será? O estímulo, tá todo mundo aí tentando entender, né? Cada um tem uma teoria para o que já aconteceu, e o estímulo com certeza faz parte disso. Tem um fato também que as cadeias de suprimentos foram desrompidas pela pandemia. E apesar da economia ter retomado, você parou muita produção, você parou muita entrega, logística, os navios, os portos ficaram todos cheios e você não consegue retomar do dia para a noite. Então tem falta de produto, tem falta de matéria-prima, isso está ajudando também a aumentar a inflação. Então, teve o estímulo da economia, que você manteve a demanda, mas a oferta foi desrompida. Então você até aumentou a demanda, então a oferta foi desrompida. O mundo está passando aí por um cenário que é diferente. Sim. É diferente, tá todo mundo olhando, poxa, qual que é a diferença, o que está acontecendo? E tá ficando muito popular o investimento em classe de ativo alternativa. O que é isso? Que não é correlacionado com as equities tradicionais, não é correlacionado com a renda fixa tradicional. Então tá se olhando muito setor de commodities, por exemplo, que tende a ser contracíclico com equities. Tá se olhando, né, o setor de cripto, que claro que agora a gente tem aí o inverno cripto, mas é um setor que tem muita coisa que é descorrelacionada com S&P 500, por exemplo. Então estão se olhando classes alternativas de investimento, private equity, venture capital, são segmentos que o investidor está buscando, porque você está construindo uma carteira diversificada e não correlacionada. Então isso é uma tendência nos Estados Unidos. No Brasil ainda é muito difícil se acessar alguns desses investimentos. Sim. Falar, vou investir em private equity. Você não consegue investir nos principais private equities globais aqui do Brasil. Você não consegue investir no venture capital, né? O investidor precisa de um cheque muito grande para fazer isso. Alguns produtos a maioria dos produtos são restritos para investidores qualificados, né? Para gente muito grande. E mesmo esses, você tem prazo de carência muito grande, você tem cheque mínimo muito grande. Então, mesmo que o investidor seja qualificado, ele tem que colocar um cheque significativo ali para poder participar. E agora, o conhecimento do brasileiro, se já é difícil a gente trazer educação financeira aqui para ações, né? Eu acho que a gente está nesse momento. Imagina então você explicar o fundo de private equity, de venture capital. Precisa trazer mais educação, mais conhecimento. Mas a gente tá ali sempre acompanhando o mercado americano e não tenho dúvida que nos próximos 5, 10 anos
A gente vai sentar no jantar em família e vai falar dos fundos de commodities ou private equity que a gente está investindo aqui como brasileiro também, além das ações que vão ser naturais aí para o brasileiro. É que já tá, com esse número de CPFs na Bolsa, a conversa já está começando, sobre investimento já está começando a entrar, né? É claro que ainda não é todo mundo. Assim, eu vi isso na pele de estar com um pé no mercado financeiro, conversa até coisas mais avançadas, e um pé em um ambiente familiar que ainda nem consegue imaginar o que está acontecendo aqui, né? E tem essa. Cada um tá numa fase de aprendizado. Então tem um investidor Isso. que já pesquisa, já entende mais e consegue conversar no nível técnico mais avançado, que está buscando formas mais inteligentes de investir. E tem quem está começando agora, que olha para alguém da família ou um amigo que já conhece e fala, poxa, o que eu faço aqui? Eu sei que eu tenho que investir e como que eu começo? E tem aquele que ainda nem sabe que tem que investir, né? Não, É, fala, não, investimento é para quem tem muito dinheiro. Mas que na verdade isso não é verdade, né? Você pode investir com um mínimo muito baixo. Então, tem pessoas em vários níveis dessa jornada. E a gente tem que caminhar junto com todo mundo, né? Para quem sabe muito, você tem informação mais técnica. Para quem está buscando, conhece alguma coisa. E para quem não conhece nada, você fala, vem aqui que eu te ensino como funciona, te mostro as principais opções. Mas aí você tem que ir a conta-gotas, né? Você não pode sim. começar a falar de tudo. E aí, puxando pro lado dos ETFs, eles também são excelentes para uma pessoa que não sabe nada, né? Você pega aí, quero começar a investir. Quero começar, como que eu faço? Bom, hoje em dia todo mundo aqui é um cidadão global, né? Então a gente tem que investir no mundo por definição, porque as empresas que a gente usa aqui no Brasil, que a gente se relaciona, são todas internacionais. A Investo tem um ETF que está muito popular, o ETF nosso que mais cresce, mesmo nessa crise, tem cada dia mais investidores entrando, cada vez mais volume de investimento, que é o World 11, WRLD 11. É aquele investimento, para quem sabe muito, entende tecnicamente que a diversificação dele é excepcional, tem mais de 9 mil empresas ali dentro, sendo representadas, mas para quem não sabe nada, ele pode ser o único ativo da carteira de renda variável para essa pessoa, no longo prazo. Por quê? Porque ele é super diversificado, então você não precisa ter mais nada. Bom, a sua base pode ser essa. Então, tem produtos que servem para essas pessoas. Agora, para uma pessoa que não sabe nada, é difícil você falar, ó, investe um pouquinho em cripto e constrói um portfólio. É mais complicado. Então, compra um ativo, compra, por exemplo, o World 11, que você já vai estar investindo. Se daqui 6 meses você fala, não, eu quero apimentar um pouco mais o meu portfólio, quero colocar mais coisas, aumentar um pouco o potencial de retorno. Aí você começa a diversificar em outras classes de ativo. Então, isso é muito importante, você ter opções para o brasileiro. E a Investo está aqui tentando trazer cada vez mais opções diversificadas, simples e fácil de acessar, né? E por falar em educação, Cauê, o que que você, como que você faz pra você aprender, assim, pra você entender você mesmo falou assim, putz, você estava no Banco Central, na sua trajetória de Banco Central para ser CEO de uma empresa de investimentos, você teve aí e sair do mundo de engenharia, inclusive, você teve que aprender muita coisa. Como é que você aprende, assim? Quem você ouve, o que você lê, o que você ouve, quais podcasts você assiste, enfim. Claro, eu acho que primeiro eu gosto de um aprendizado prático, né? Eu com 15 anos comecei a investir em bolsa. Minha mãe teve que fazer uma carta à mão na época para eu mandar para a corretora, permitindo, né, com a documentação toda, porque você não podia investir menor de idade ainda, tinha algumas regras ali, você tinha que ter autorização dos pais. Então, aprender fazendo. Todo mundo tem aí que seja R$ 200 para começar a investir e aprender ali, compra um ativo, vende, compra outro, para você aprender o mecanismo mesmo, como é que eu deposito e deixa aí um capital ali para você aprender fazendo. Se joga e começa a fazer. E, em paralelo, vai procurar educação financeira, vai se especializar naquilo que você quer construir. A gente recomenda muito um portfólio globalizado. Então, procura podcasts, procura vídeo no YouTube, hoje tem muito, perfil no Instagram de influenciadores que estão falando sobre isso. E aí você consegue aprender com pílulas de conhecimento ali. Tem livros ótimos sobre isso também. Hoje em dia,
cada vez menos, o pessoal tem cada vez menos paciência, né, para ler um livro. Tem bons livros, mas você quer só aprender o básico? Começa um vídeo no YouTube, um podcast ali diariamente, e aí você vai começar a se familiarizar em paralelo com a prática. Ouviu? Poxa, compra um ativo que você ouviu para entender como funciona. Não tô falando que você coloca todo o seu dinheiro ali, né? Mas vai começando a se familiarizar fazendo mesmo. Se joga, sabe? Quando você começa a fazer, você fala, poxa, agora eu tô entendendo um pouco mais o que eu tô ouvindo ali no podcast, o que eu tô vendo no YouTube, eu tô fazendo um pouquinho aqui com R$100, R$200, e dali a pouco você vai se sentir um pouco mais confiante no que você vê que funciona ou que você viu que não tá funcionando para você. Perfeito. Mas você, e isso você aplica para você. Você é nesses lugares que você busca informação também. Para você desenvolver o teu negócio, pra você fazer o Investo crescer, como é que você faz? Isso, eu escuto muito podcast, eu olho muito Twitter também, de pessoas que eu admiro, especialmente em relação ao empreendedorismo, porque gente que está aqui tocando a empresa, né, com a cabeça de CEO, não só com a cabeça de gestor, mas com a cabeça de CEO, para como que a gente faz um negócio sustentável no longo prazo. Então, tem muita coisa interessante internacionalmente, aqui no Brasil. Tem muito perfil legal que você segue e você acaba confiando aquele filtro de informação. Tem muita informação disponível. É interessante que infiltra e traz ali já a pílula para você consumir de quem você confia. E o Twitter, você sabendo fazer esse filtro na tua timeline, você consegue ter sair do tóxico e ir para umas coisas boas, né? Tem muita coisa boa ali que é toda uma questão de garimpar e saber filtrar, né? Isso, o filtro que eu uso para eu seguir alguém, né? Pô, eu procuro sobre a pessoa, eu admiro aquela pessoa como profissional, e aí você começa a seguir. E você vai ver que, né, essa pessoa vai mencionar alguma outra pessoa, vai trazer como convidado para fazer um vídeo. E aí você começa a ver quem são aquelas pessoas que você confia naquele círculo ali que você escolheu, seja para investimento, seja para empreendedorismo, seja para a área que você está ali atuando, né, sua área profissional. Então você pega algum profissional que você respeita, você começa a entender como ele pensa, você começa a entender como as pessoas criticam ele, é importante também você ver as críticas ali, e você começa a fazer o seu próprio julgamento, né? Então, eu gosto muito de YouTube e Twitter porque ficou muito mais dinâmico, muito mais fácil você pegar ali alguma coisinha ou outra e tá sempre atualizado. E aí, assim, pra gente concluir essa nossa conversa aqui, eu pergunto que a gente sempre faz pra encerrar, né? A quem você é grato na sua trajetória? Pra você chegar até aqui, quem são as pessoas? Aí você pode dizer, dar nome, acho que é um momento aqui que coisa boa te fala o nome, né, de quem faz. Assim, quem são as pessoas que falam assim, putz, essas pessoas foram fundamentais para que eu chegasse até aqui, para que o Investo existisse, para que tivesse esse tamanho, para que eu fosse esse profissional que eu sou hoje? Claro, então, assim, como profissional, minha família, com certeza. Minha mãe sempre me deu todas as oportunidades, né? Estamos dando nomes aí, a Andréa Martarello, minha mãe, é a pessoa que me criou, que me colocou na trajetória de buscar aquilo que eu acredito e tomar os riscos necessários para eu poder tomar com a minha vida, né? Quando saí do Banco Central, por exemplo, fui para os Estados Unidos. Poxa, você tá aqui concursado no Brasil, com estabilidade. Cara, eu ia te perguntar isso. Assim, tem aquele estereótipo, né? Pra ser. Você não. O seu primo passou no concurso, porque você não é igual a ele. Você é o primo que passou no concurso e depois saiu, né? Imagina. Então, muita gente achou que eu era louco, né? E fui trabalhar no Vale do Silício e aí saí também do fundo, vim fazer a gestora no Brasil. Então, vários passos que você dá na sua vida, às vezes um pouco mais arriscados, sempre bem pensado o risco que você está tomando, porque vão ter 10 coisas que você não pensou. E elas vão se materializar e você vai ter que lidar com elas. Então é importante você analisar o risco. Claro, não estou falando para todo mundo aqui se jogar, sair fazendo, mas isso veio, né, da oportunidade que minha mãe sempre me colocou aqui. Olha, tem que buscar o que você quer de forma inteligente, mas ir atrás do seu sonho. Poxa, quando eu vi que no Brasil a gente não conseguia ter acesso aos melhores investimentos do mundo, porque ninguém estava fazendo isso, a gente fica limitado ao que você vê lá na prateleira do banco para investir.
tem taxa que você não sabe que existe, taxa escondida. Falei, não é possível. Vamos trazer para o Brasil o que eu tenho de melhor aqui nos Estados Unidos, que é acesso ao mundo. E aí tem a figura que eu me inspiro muito, que é o John Bogle, que, né, criou a Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo. Criou na década de 70. Ele que foi o pai aí dos investimentos passivos, o maior embaixador de investimento passivo. A Vanguard, que é hoje a segunda maior gestora de ETF do mundo, que é uma gestora que foca em transparência, baixo custo, e que mostrou que ao longo de 50 anos, você ter investimento indexado é a melhor coisa que você faz para o longo prazo. Você não fica tentando perseguir o ouro ali na beira da estrada, perseguir o dinheiro rápido, e você investe para o longo prazo. Né? E ele falava muito nos vídeos dele que o pessoal escrevia cartas, né? Nossa, mas eu tô acompanhando meu investimento aqui, tá uma crise de 89 lá nos Estados Unidos, o que eu faço? Olha, investe por 20 anos e aí você me escreve outra carta. Então, assim, o longo prazo, a gente é muito ansioso hoje em dia. Então, o John Bogle ensinou a gente aí que o longo prazo é essencial para você olhar o seu investimento. É uma pessoa que eu admiro muito e acho que mudou o cenário de investimento nos Estados Unidos e a gente quer fazer um pouco do que ele fez aqui no Brasil. Trazer os melhores investimentos do mundo, passivo para o longo prazo. E é devagar, né? O trabalho de formiguinha e vai construindo portfólio, vai trazendo mais produto. Então, acho que sem ele, a gente não estaria fazendo a Investo hoje, porque ele desbravou aí o mercado americano por mais de 50 anos e mostrou que esse caminho traz valor para o seu cliente. Então, a gente se inspira muito no que a Vanguard fez nos Estados Unidos para fazer a Investo. E eu me inspiro muito nessa história para construir aqui o negócio que a gente constrói hoje. Você falou da Vanguard, eu lembrava de uma... É uma anedota que eu não sei se é verdadeira, mas que alguém perguntou pro Warren Buffett, tipo, que ninguém copiava a estratégia de investimento dele, e a resposta é que ninguém quer ficar rico devagar, né? É isso, o pessoal quer ficar rico rápido, e o que acontece é que você que quer ficar rico rápido, acaba ficando pobre rápido. Porque Sim. você tá sempre ali tentando adivinhar, comprar, vender, e você tem um grande risco de empobrecer rápido. Agora, ficar rico devagar é difícil, né? Você quer ver o resultado amanhã. Mas quando você começa e você segue a sua estratégia de investimento no longo prazo, 3 anos, 5 anos, 10 anos, quando você começa a ver o resultado, você fala, nossa, eu devia ter começado antes. Porque é isso. Mas tem que ter paciência para começar a ver o resultado no tempo que ele tem que ter, né? Tem que ter paciência, tem que começar hoje. Sim. E tem que ter paciência. Não é, então eu vou esperar, me preparar, que começa hoje, começa com o que dá. Tem aquele Richard Thaler que ganhou... Acho que ele ganhou o prêmio Nobel, não lembro se ele ganhou, mas ele trabalhou com o Daniel Kahneman que ganhou o prêmio Nobel, mas ele criou o modelo do Invista Mais Amanhã, né? Poupe Mais Amanhã, quer dizer, eu não consigo investir. Não, você pega esse tantinho aqui e começa a investir esse tantinho que é o que você consegue separar hoje. E vai se preparando porque você vai ter promoções na vida, vai ter reajuste de salário. E aí você se compromete quando entra esse dinheiro extra, aí eu invisto mais desse dinheiro extra, desse novo que vai entrando. É um jeito de você se disciplinar para você começar agora e tendo esse pouco e olhando para o longo prazo também, né? Isso, é importante você olhar no longo prazo, crescer o montante que você investe, a geração de valor é muito maior do que você ficar sempre ganhando pouco e colocando tudo isso como investimento. Claro, invista na sua carreira também, para você ganhar mais e poder investir mais. Mas começa agora. Não fica esperando estudar 6 meses, 1 ano para depois começar. Começa. Começa do básico. Começa comprando um ativo. Começa comprando o World 11 como seu ETF neutro de renda variável. Compra alguma coisa de renda fixa brasileira, um título indexado à inflação, por exemplo. Tem ETF que nem é da Investo. B5P211, aí um ETF excelente para você comprar indexado à inflação. E faz sua carteira com R$200, você começou. E aí você vai se especializando, você vai crescendo, vai melhorando a sua educação financeira, vai aumentando o seu aporte também, mas faz com disciplina. Porque o hábito é muito forte. Se você investe todo mês, naquele dia, a força do hábito vai ser
essencial para você continuar fazendo. Então, Perfeito. tem a disciplina e tem a disciplina onde você está alocando, né? Você decidiu sua estratégia, a alocação de classe de ativos, não vai aumentar a alocação em cripto porque agora a cripto caiu e é uma boa oportunidade de investimento. Não, se você definiu que cripto é 1% do seu portfólio, caiu, compra mais, subiu, vende. Mantenha seu 1%. Se você definiu que a alocação Brasil em renda fixa é 10% do seu portfólio, mantenha essa alocação. Porque no longo prazo você vai dar graças a Deus aí que você foi disciplinado e manteve a alocação e não vai olhar para trás e falar, putz, por que eu fui mudar, né? Fiquei arrependido aqui. Tá certo. E você que acompanhou com a gente, você que tá aí assistindo, você viu. Provavelmente você deve ter ouvido falar de ETF, deve ter visto alguma coisa, mas não com esta organização, com esta profundidade e com esse conhecimento prático que o Cauê trouxe para nós aqui, né? De alguém que está construindo o mercado, que está atuando e olhando a fundo nesse mercado. Então, o que você vai fazer com este vídeo agora? Você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar com esse seu grupo de amigos, onde você discute investimento. Eu sei que você discute investimento no grupo de WhatsApp aí. O mesmo grupo que discute futebol, vocês discutem onde estão alocando. Então, pega essa aqui, ó. Tem várias dicas e várias informações importantes para você. E o que eu vou clicar no sino para você ser sempre avisado. Aqui no canal tem várias informações, tem sempre conteúdo novo. Então, você pode ir sempre sendo atualizado e sendo informado e sair na frente da informação, né? Porque informação velha não vale tanto quanto informação nova. Então, se você é avisado e chega logo, você fica sabendo antes de todo mundo. Tudo bem? Esse foi o Além da Bolsa e nos vemos na próxima semana.